Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você manja de improbidade administrativa, de forma que você pode chegar na prova com segurança para acertar qualquer questão que caia sobre improbidade? É uma pergunta bastante interessante porque improbidade administrativa é um dos assuntos mais cobrados nos concursos da advocacia pública. Presumo que você estude para os concursos de procurador, uma vez que o canal é especializado nesse tipo de prova. E todo mundo sabe que, como eu preparo muitos alunos através de mentoring, coaching, cursos de segunda fase e também simulados, eu preciso ficar sabendo o que anda caindo nas provas de procurador, independentemente da banca, seja FCC, VUNESP, Fundação Carlos Chagas, banca própria, banca local, não importa. Então eu faço muito raio-x de prova, analiso praticamente todos os editais e tenho muitos dados a partir de todas essas análises que me dão segurança para te dizer que improbidade administrativa é um dos assuntos mais cobrados. Só para você ter ideia, nas últimas provas da advocacia pública, primeira fase, improbidade administrativa caiu em 70% dessas provas. Isso considerando a prova objetiva. Se você levar em consideração provas objetivas, subjetivas e orais, esse percentual aumenta para 82%. Então, se você tem um assunto que muito provavelmente vai enfrentar em alguma das fases do concurso, em 82% das provas de procurador que você for enfrentar, trata-se efetivamente de um assunto extremamente importante e que merece a sua atenção. Então a gente volta à primeira pergunta. Você manja de improbidade a ponto de enfrentar a prova e ter segurança em qualquer tipo de questão que caia sobre esse assunto? Se não, eu estou lançando um curso sobre improbidade administrativa com ênfase na atuação da Fazenda Pública. Sim, porque a Fazenda Pública, assim como o Ministério Público, tem legitimidade para proteger a probidade administrativa ou para ser curador do interesse difuso, que é a probidade administrativa com assento constitucional. Eu estou aqui para te dizer como esse curso vai acontecer. Nós temos um curso lá na plataforma da escola, o link do curso eu vou deixar aqui embaixo, mas como é que o curso vai se desenrolar? Improbidade administrativa e fazenda pública, então a gente vai estudar toda a improbidade administrativa e sempre que possível eu vou dar ênfase àquilo que importa para os concursos de procurador e para a atuação da advocacia pública, levando em consideração que você muito provavelmente vai enfrentar esse conteúdo não só na prova objetiva, onde a resposta é mais direta, mas também em provas subjetivas e provas orais, onde provavelmente pode acontecer que o examinador queira um posicionamento mais específico acerca da atuação da Fazenda. Então, depois dos cursos de Ação Civil Pública, Precatórios e RPV e Execução Fiscal, eu apresento mais um curso que agora é o curso de Improbidade Administrativa e Fazenda Pública, como já expliquei, com ênfase na Fazenda. Todos os temas, a partir do estudo da improbidade administrativa, serão desenvolvidos a partir de 7 aulas. Essas 7 aulas elas têm a seguinte lógica de administração. O curso é dividido em 4 fases. A primeira fase, que eu chamo de introdutória. Aqui a gente vai discutir o conceito de probidade administrativa e, consequentemente, o que é considerado improbidade. Vamos analisar toda a regulamentação da improbidade no direito brasileiro. Não existe apenas a Constituição Federal e a Lei de Improbidade Administrativa. A gente vai saber exatamente onde está toda a regulamentação do Instituto e a gente vai estudar os sujeitos da improbidade administrativa. Quem pode ser, nesse caso, praticante do ato de improbidade ou quem é que pode ser considerado sujeito a praticar ato de improbidade e, consequentemente, responder por improbidade. Vamos analisar isso na primeira fase, chamada, nesse caso específico, introdução. Conceito, regulamentação e sujeitos. Isso vai nos custar 2 aulas do curso. A segunda fase, reconhecendo o ato de improbidade. Aqui pode ser, nesse ponto, que mora ou reside a maior dificuldade das pessoas que enfrentam provas da advocacia pública. Tipificar o ato de improbidade a partir de todas aquelas hipóteses previstas na lei de improbidade. Seja, nesse caso específico, tipificando a modalidade do ato, ou seja, o tipo de ato de improbidade, seja reconhecendo nos incisos da LIA, exatamente nos incisos dos artigos das modalidades do ato de improbidade ou dos atos de improbidade, a que ato se refere a prática de determinado agente. Então a gente vai estudar os atos de improbidade e a classificação dos atos de improbidade, estudando as suas modalidades, ou seja,
tentando estabelecer um liame para entendermos a tipificação dos atos de improbidade, e aqui nós vamos desenvolver no curso uma atividade no sentido de fazer com que, diante de uma prova, você consiga identificar na lei de improbidade qual é o ato de improbidade praticado a partir, por exemplo, de um enunciado de uma questão de segunda fase. Esse é o ponto crucial e é onde muita gente tem dificuldade. A identificação dos fatos que levam à tipificação do ato de improbidade. Vamos analisar vários exemplos, inclusive exemplos de prova. E ainda na segunda fase, reconhecendo o ato de improbidade, a gente vai estudar o elemento subjetivo da conduta ímproba, ou seja, nós vamos estudar o dolo e a culpa no ato de improbidade e quais as consequências que isso gera para a tipificação dos atos de improbidade. Aqui também tem jurisprudência e é bastante interessante. Terceira fase do nosso curso, aspectos processuais e procedimentais. Sim, porque a lei de improbidade administrativa, ela nos apresenta um procedimento administrativo, por isso que eu coloco aspectos procedimentais. A lei de improbidade administrativa também nos apresenta cautelares, que devem e podem ser usadas na ação de improbidade, por isso que eu coloco aspectos processuais, e vamos estudar a prescrição dos atos de improbidade ou como se aplica a prescrição na improbidade administrativa. Essa é a terceira fase do curso, aspectos processuais e procedimentais. E a quarta fase, provocação da jurisdição, onde nós vamos estudar a ação de improbidade administrativa. Eu preciso que você perceba que tudo isso aqui, todas essas quatro fases do nosso curso de improbidade e fazenda pública, são todas estudadas a partir de uma ótica legislativa, doutrinária e jurisprudencial. Nós vamos mergulhar na regulamentação da improbidade, ou seja, na lei de improbidade, na Constituição Federal e em algumas outras leis. Nós vamos analisar todas as questões doutrinárias e, muito especificamente, aquelas questões doutrinárias que não são unânimes, ou seja, onde há divergência doutrinária, e nós vamos analisar toda a jurisprudência STJ-STF relevante construída justamente para que a gente entenda as quatro fases do nosso curso. Portanto, introdução, reconhecendo o ato de improbidade, aspectos processuais e procedimentais e provocação da jurisdição. Conceito, regulamentação, sujeitos, atos de improbidade, modalidades, o elemento subjetivo na conduta ímproba, procedimento administrativo previsto na LIA, as cautelares, como acontece a prescrição e a ação de improbidade administrativa. Tudo isso vai ser objeto de quatro fases do nosso curso, divididos por 7 aulas. 7 aulas, justamente para que a gente possa acompanhar todas as quatro fases acima apresentadas. Então, na primeira aula, improbidade, conceito e regulamentação. Na segunda aula, sujeitos do ato de improbidade. Na terceira aula, atos de improbidade, elemento subjetivo da conduta ímproba, além das modalidades. Quarta aula, procedimento administrativo. Quinta aula, cautelares na lei de improbidade. Sexta aula, ação de improbidade administrativa. Sétima aula, prescrição. Então, essa é a lógica do curso, dividido em 4 fases, e aqui são as 7 aulas que apresentam todo o conhecimento necessário para o entendimento dessas 4 fases. Esse é o nosso curso de improbidade. Esse curso está com uma promoção de lançamento, eu não sei qual é o momento que você vai assistir esse vídeo, mas até o dia 17 de setembro de 2019, 23 horas e 59 minutos, você vai poder adquirir o curso com 50% de desconto, ou seja, ele sai por R$ 74,50, pouco mais de R$ 10 por aula, para que você possa, nesse caso, conhecer a improbidade com segurança para enfrentar esse tema, que cai em 82% das provas dos concursos da advocacia pública, levando em consideração todas as fases, sem medo de errar questões objetivas e principalmente questões subjetivas e eventuais perguntas orais. O preço do curso normal é R$ 149, mas ele está com desconto de promoção de 50%, fazendo esse valor cair para R$ 74,50, isso até o dia 7 ou 17 de setembro de 2019. Eu não sei qual é o momento ou a data que você assiste esse vídeo, mas esse desconto tem prazo pré-estabelecido. Na apresentação do curso que eu acabei de explicar, está toda a intenção pedagógica do curso de improbidade, no sentido de fazer com que você tenha condições plenas de enfrentar esse conteúdo em provas da advocacia pública. É isso.
Aguardo todos no curso de improbidade. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.